Olá, meus queridos do nono ano. Vamos aqui então para a correção da semana 2 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Késia Botelho e sejam todos muito bem-vindos a mais esta correção. E como eu disse na gravação da aula anterior, eu ainda continuo com aqueles probleminhas que eu estou tossindo muito e toda hora atrapalha inclusive a gravação. Então, para mim não fazer muitos cortes, a gente vai direto ali para o que interessa, tá bom? E o tema da semana 2 de vocês é o dia que durou 21 anos, a ditadura civil-militar brasileira. Tem um documentário que eu já vi ele no YouTube. Agora sim, eu não pesquisei novamente, mas eu acredito que ele ainda exista no YouTube, que tem o mesmo título aí, né? O dia que durou 21 anos. Ele é bem bacana, conta como que foi todo esse arranjo, esse aparato político para transformar o Brasil numa ditadura militar e quais os motivos para que isso pudesse acontecer. É muito interessante, se você tiver interesse em saber mais, procure ele aí, dá uma estudadinha, assista o documentário, é super bacana. Inclusive, ele chama o dia que durou 21 anos, é justamente porque marca aí os 21 anos que o Brasil foi essa ditadura, né? E aqui no comecinho do texto de vocês fala sobre o governo de João Goulart e o que propiciou aí esse golpe que levou à ditadura militar. A gente viu um pouquinho na aula passada sobre os presidentes, né, inclusive sobre o Jânio Quadros que renunciou em menos de um ano de governo na presidência. E aí, para que o vice dele pudesse assumir, que era o João Goulart, que estava fazendo aí viagens em outros países e tal, teve que ter um movimento que a gente até viu na aula passada, que se refere aí à campanha da legalidade, mas quando ele tomou posse aí ao cargo de direito dele, foi instaurado aí no Brasil então o parlamentarismo, que é no caso onde o primeiro-ministro é que toma as decisões do governo, né? Igual quando tem uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista, o presidente ou o monarca, ele é só uma figura de Estado, ele não tem muitos poderes para poder estar administrando a nação. E então foi assim que o João Goulart assumiu a presidência depois do Jânio Quadros. E aí, gente, ocorreu um plebiscito, né? Ele foi para a votação, o que o povo brasileiro poderia escolher, e seria, no caso aí, o parlamentarismo, o presidencialismo ou a monarquia. A monarquia nessa época era pouco expressiva, né? Infelizmente, teve pouca participação para poder estar divulgando seus trabalhos, né? Para poder dizer para a população brasileira que seria melhor a monarquia. E, enfim, o que venceu aí foi o presidencialismo, que é o que nós vivemos hoje, né? Uma república presidencialista, onde o presidente é o chefe do Estado, ok? Mas, enfim, por que o João Goulart sofreu aí essa deposição dos militares? Bom, ele tinha o seu programa de governo aí, as reformas de base, que priorizava principalmente aí a reforma agrária, que é distribuir terras para a população, ele ia exapropriar, né, pegar terras improdutivas e ia dividir elas aí, é uma ilustração que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Dividir elas entre a população que não tem terra para poder trabalhar, ter uma vida e tal. Então, a elite, com medo de perder privilégios e tudo mais, começou, né, a ser a oposição mais reforçada aí do governo de João Goulart. Inclusive, os militares eram os representantes desta classe. E fora que também eles o acusavam de ser comunista, de instaurar o regime comunista no Brasil. E aí eles fizeram, inclusive, em respostas aí a vários comícios que o João Goulart promoveu, aí, a Marcha da Família com Deus. Que o próprio texto aqui de vocês trouxe, ele fala que essa marcha ela foi como se fosse um apoio aos militares para que eles tomassem o poder. E aí veio a ditadura civil-militar no Brasil, então, com essas características que estão presentes aqui nesse quadro, inclusive os atos institucionais, que eu até destaquei o AI-5 aqui, que vai ser uma das questões aqui da nossa atividade, que foram os atos institucionais que eles estabeleceram aí como forma de repressão e autoritarismo dos presidentes, tá? Aqui tem todos os nomes dos presidentes, os períodos que eles ficaram, e o que mais marcou a ditadura civil-militar no Brasil foi justamente esses aparatos de repressão aqui, que está citado aqui neste quadro, que é a censura,
sequestros, torturas, execuções, prisões e ataques à bomba. E como consequência, nós tivemos aí milhares de mortos e desaparecidos, né, corrupção não investigada, alta inflação, país altamente endividado e aumento exponencial da desigualdade socioeconômica no Brasil. Aqui tem um trecho do texto de vocês que fala sobre o processo repressivo, como que era na ditadura militar. Depois pausa aí o vídeo ou acessa o seu pet e dá uma lidinha para você ver como que era esse processo de repressão das pessoas. E vamos aqui para as atividades. Atividade número 1. Faça uma pesquisa em sítios da web ou em livros didáticos e explique. Letra A. As deliberações do AI-5. O AI-5, gente, o Ato Institucional número 5, ele foi um dos mais repressores de todos os AIs existentes. E o que era o mais chocante nele aí? O que ele mais estabeleceu? Foi aí, ó, determinou o fechamento do Congresso, estabeleceu severa censura aos meios de comunicação e os direitos civis e constitucionais foram suspensos. Com este AI-5, eles perseguiam os seus opositores políticos, eles perseguiam até os artistas que não poderiam fazer músicas, poemas ou entre outras coisas que falassem mal da ditadura militar. Então a repressão, a censura foi muito grande, só era exposto o que os militares desejavam que fosse mesmo de conhecimento da população. Então muitas pessoas foram presas, torturadas, exiladas nesse período. Letra B. O que foi o milagre econômico brasileiro? Aí eu coloquei, corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973, caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a industrialização e inflação baixa. Então, esse milagre econômico brasileiro foi um período em que a economia do Brasil cresceu muito. Porém, isso não estava ao alcance da população mais pobre do Brasil. Tá? Muitos ainda continuavam sofrendo com as duras penas aí de viver abaixo da linha da pobreza. Letra C. Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade é uma lei, criada em 2011 no governo da Dilma Rousseff. Aí no quadradinho roxo eu coloquei ela mais detalhada. Ali a resposta ficou assim. Seu objetivo foi investigar crimes como mortes e desaparecimentos cometidos por agentes representantes do Estado, principalmente aqueles ocorridos durante o período da ditadura militar. Então, gente, todos os crimes que ocorreram aí durante o período militar no Brasil, essa lei, a Comissão Nacional da Verdade, ela veio para investigar esses crimes e punir os seus responsáveis. E quem sabe, poder encontrar aí o paradeiro de algum que sumiu, simplesmente desapareceu e a família nunca mais teve notícia. 2. Segundo o texto do sítio da web Memórias da Ditadura, quais foram os crimes cometidos pelo Estado brasileiro com a instituição do AI-5 da Lei de Segurança Nacional? Gente, eu não consegui acessar esse texto, Memórias da Ditadura. Quando a gente tenta acessar, dá erro de página, mas enfim, eu coloquei aí alguns dos crimes que foram cometidos aí a partir do momento da instituição do AI-5, que foi detenção ou prisão ilegal ou arbitrária, tortura, execução sumária, arbitrária ou extrajudicial e outras mortes imputadas pelo Estado, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. 3. Explique com suas palavras como a instabilidade política do governo João Goulart desencadeou o golpe de 1964 na instauração do regime de exceção militar brasileiro. Eu coloquei assim: Jango empenhou-se na aprovação das reformas de base. Elas causavam polêmicas entre os opositores. Eram as reformas políticas e agrárias. Houve várias manifestações a favor, porém grupos conservadores viam essas reformas como uma ameaça comunista. Eles promoveram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa manifestação sinalizou aos militares golpistas o apoio de setores da sociedade brasileira. Não eram todos, obviamente, mas é como se tivesse dado o aval para os militares tomarem o poder. E a número 4 está falando assim: no cabeçalho do jornal do dia 14 de dezembro de 1968 aparecia escrito: Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máximo 38 graus em Brasília,
mínimo 5 graus nas Laranjeiras. A qual fato este texto faz referência? Esse texto foi publicado, nessa manchete foi publicada logo um dia após quando o AI-5 foi instituído no Brasil, e a resposta correta é a letra A. A aprovação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do governo militar. Então é isso, minha gente. Chegamos ao fim da semana 2 do PET volume 3. Se foi útil para você, você curte, indica para o seu colega. Me ajuda também, que eu ajudo você e você também me ajuda, tá bom? Beijo, até a próxima.